Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui os estudos do artigo intitulado Saberes Tecnológicos, Teoria da Atividade e Processos Pedagógicos. Lembrando que nós vamos fazer 3 aulas voltadas para os estudos desse artigo. Nós vamos publicar a primeira aula também no YouTube, ok? Então, se você está assistindo a esta aula pelo YouTube e deseja se inscrever em nosso curso preparatório, o link do curso está na descrição desse vídeo, tá bom? E lembrando também que ao final dessas aulas nós teremos 3 simulados voltados especificamente para esse texto. Simulados divididos em níveis, né? Fácil, médio e difícil. Todos eles também terão correção em videoaula. Então é muito importante que vocês façam estes simulados, né? E também acessem o material do glossário. Então, para cada artigo, nós vamos postar também um material, né, voltado para a discussão dos principais conceitos presentes em cada artigo, tá bom? Então não deixe de explorar esse material que é bastante vasto em nossa plataforma. Bem, pessoal, nós temos aqui um artigo que aborda, né, os saberes tecnológicos, teoria da atividade, processos pedagógicos, são conceitos que são discutidos aqui, né? E basicamente o que a gente vai encontrar já de cara nesse artigo é a importância de inserir esses saberes tecnológicos, né, no sistema escolar e também nos currículos escolares. Então você pode pensar da seguinte forma: bem, é importante inserir saberes tecnológicos no currículo escolar. Mas o que vem a ser esses saberes tecnológicos, né? O que é tecnologia, né, nesse sentido, né? E aí eu lembro de um texto que foi cobrado há alguns anos para a seleção do Prof.EPT, um texto que abordava basicamente esse aspecto da tecnologia. Não sei se alguém aqui estudou na época. O texto tinha como título Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, né? Então nós tivemos esse artigo que abordava basicamente o conceito de tecnologia, né? Tecnologia tem vários conceitos, mas qual era o conceito que seria adotado no artigo, né? E esse conceito adotado no artigo, que inclusive a gente também fez a análise do livro de Álvaro Vieira Pinto, né? Esse livro aqui é dividido em dois volumes, né? O conceito de tecnologia, e aqui ele aborda esse conceito que é utilizado aqui nesse artigo que nós estamos utilizando, né? Então, tecnologia para Álvaro Vieira Pinto e também tecnologia nesse sentido aqui do artigo, né, apresenta-se como algo que nomeia a reflexão sobre a técnica. Então, tecnologia, saberes tecnológicos são saberes, né, que buscam refletir sobre a técnica. Beleza, ok, refletir sobre a técnica. Mas o que é a técnica? O que vem a ser a técnica, né? Apesar de o artigo não definir esses termos, né, o que é tecnologia, o que é técnica, a gente encontra esses termos, né, esses conceitos em outros estudos. Por isso que é de fundamental importância, né, os nossos estudos da bibliografia complementar, porque eles nos ajudam a compreender os conceitos que se fazem presentes nesse texto. Então, o que vem a ser a técnica? A técnica é um ato produtivo, né? Então, nós vimos isso em textos anteriores, né? Que o homem, diferentemente dos demais animais, ele deve produzir a sua própria existência. Ele age sobre a natureza. E essa ação do homem sobre a natureza, esse ato de produzir algo, né, é a técnica, né? É a técnica. Então, o homem ele vai desenvolvendo as suas técnicas, né, com o passar dos tempos, né? E o estudo dessas técnicas, a reflexão teórica sobre essas técnicas, diz respeito basicamente à tecnologia. Então, saberes tecnológicos são saberes que buscam refletir sobre o próprio ato de produzir, né? Em outras palavras, sobre o trabalho, né, que a gente viu em outros textos. O trabalho é essa ação humana, né, a ação de produzir a sua própria existência, é o contato do homem com a natureza, né, modificando essa natureza. Isso diz respeito ao trabalho. O trabalho, logo, ele vai ter
ele vai fazer parte da própria essência do ser humano, né? Então, saberes tecnológicos são saberes relacionados ao ato de produzir. Não estou falando aqui, né, especificamente de mercado de trabalho, esse fazer tomando por base, né, o modo de produção capitalista. A gente está aqui no âmbito mais genérico, o ato de produzir, tá bom? Então, como que a gente vai inserir esses saberes tecnológicos, né, essas reflexões sobre as técnicas, sobre o ato de produzir, como que a gente vai inserir isso nos currículos escolares, né? É um grande questionamento que é feito aqui, né? A incorporação do saber do trabalho na formação humana, tá bom? E a tecnologia é vista nesse artigo como uma ciência autônoma e das atividades humanas, justamente casando com o que a gente acabou de falar, né? Que é resgatado em Álvaro Vieira Pinto, né? No conceito de tecnologia. Tecnologia é a ciência, é o estudo, né, das técnicas. E o que vem a ser a técnica? O ato de produzir, né, a ação humana. Então, a tecnologia é vista como a ciência autônoma das atividades humanas, tá bom? Então, nós temos, nesse primeiro significado, a tecnologia se apresenta como algo que nomeia a reflexão sobre a técnica, ou seja, a discussão sobre os modos de produzir alguma coisa. A técnica é um ato produtivo. Nesse caso, é um ato humano, né? E na condição de ato, a técnica, requer um conjunto de considerações teóricas. Essas considerações teóricas impõem a necessidade de um campo do conhecimento humano para aglutinar e consolidar essas reflexões. Esse campo do conhecimento humano vai ser justamente o que, pessoal? A tecnologia. Então, os saberes tecnológicos dizem respeito basicamente a isso. Por isso que eu fiz aqui uma leve digressão, né? Uma leve citação a um outro texto para a gente compreender melhor, né, o texto foco aqui da nossa análise, uma vez que ele fala de saberes tecnológicos, tá bom? Então, nesse artigo aqui, foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica. Então, foram utilizados textos, né? E nesses textos, obviamente, a discussão foco diz respeito a esses saberes tecnológicos, a teoria da atividade, né? Então, nós tivemos uma pesquisa bibliográfica, né? E suas conclusões reafirmam a importância da incorporação do saber do trabalho, saberes tecnológicos, né? A formação humana. Então, a nossa formação humana, a formação que nós temos, inclusive em espaços formais de ensino, como a escola, né? Nessa formação humana devem ser inseridos os saberes tecnológicos, os saberes, né, que nos trazem o estudo da atividade humana, tá bom? Então a gente tem aqui considerar a tecnologia como ciência autônoma e das atividades humanas, da teoria da atividade, ou seja, textos que falam sobre a teoria da atividade, para análise dos motivos que dão origem e impulsionam a atividade humana, da trilogia constituída pela atividade, linguagem e objeto como fundamento da educação tecnológica e profissional. Então nós temos aqui, pessoal, alguns critérios que foram utilizados para a escolha desses textos, né? Na introdução do artigo nós já temos de cara, né, a citação de um problema já clássico, né? Um problema que a gente já conhece, tomando por base o que a gente já estudou anteriormente, que é a inserção desses saberes tecnológicos no sistema escolar. Então, como inserir esses saberes tecnológicos? E já parte-se do princípio, que já é um posicionamento a priori, né, de que os saberes tecnológicos são importantes para a formação humana. Ok, mas como é que a gente vai inserir esses saberes no sistema escolar, nos espaços formais de ensino, né? Então, é feita essa pesquisa bibliográfica, baseada em 4 textos. Caminhou-se pelas trilhas dos 4 textos, buscando explorar a rica e fértil simbiose que esses textos proporcionam
para o estudo interdisciplinar. Então é feito aqui um estudo interdisciplinar, porque são utilizados conhecimentos de várias áreas do conhecimento, como a antropologia, a psicologia, a pedagogia, né? Então nós temos aqui antropologia, etnologia, psicologia e pedagogia. As apresentações dos textos foram precedidas de breve localização dos autores nos seus tempos históricos e espaços geográficos e sociais. Então é citado o texto e também há uma rápida descrição sobre cada autor, né? A sua área do conhecimento, as suas experiências profissionais, né? Nessa primeira aula nós vamos falar sobre o primeiro texto, tá bom? Não foi possível avançar na localização circunstancial de cada uma das obras, o que mereceria um estudo particular. Então, obviamente, por conta do próprio gênero textual utilizado aqui, né, o artigo acadêmico, né, por uma própria limitação desse gênero, seria impossível fazer um estudo mais avançado, né, das circunstâncias de produção desses textos, tá bom? A escolha dos 4 textos se justificou pela necessidade da coerência de pressupostos teóricos e abordagens metodológicas. Então, de alguma forma, esses textos, né, eles dialogam entre si no que diz respeito aos pressupostos teóricos. Não são textos antagônicos entre si, né? Para tratar do tema e pela possibilidade que esses textos oferecem ao estabelecimento do diálogo interdisciplinar. Tem-se, portanto, a seguir os resultados obtidos nesta pesquisa, tá bom? O primeiro texto ele está presente no item do artigo Como e por que fazer a inserção dos saberes tecnológicos no sistema escolar e no currículo, né? Então vejam, a ideia aqui, né, a gente já parte do pressuposto de que os saberes tecnológicos são importantes para a formação humana. Então, como inserir esses saberes tecnológicos na escola? Como inserir esses saberes no currículo? Alicia Camiloni, argentina, nasceu em 1936. Formou-se como professora de filosofia e pedagogia. Atuou como docente do ensino médio. Foi diretora de escola técnica e, no ensino universitário, dedicou-se a diversas atividades acadêmicas, sobretudo nos campos da história e filosofia da educação, do currículo e da didática. O texto discutido aqui é o artigo O Saber sobre o Trabalho no Currículo Escolar. Nesse artigo, ela retoma já uma discussão clássica, né, que é da estratificação de saberes, presente na clássica e tensa oposição entre educação técnica e educação acadêmica. Em outros textos nós podemos encontrar essa educação acadêmica como uma formação propedêutica, né? Um ensino propedêutico, que é aquele ensino mais voltado, né, para a sequência de estudos, né? É um ensino que prepara, né, os alunos, né, para uma formação teórica, né? E em contrapartida, né, a gente teria uma formação mais técnica, mais manual. Então, durante muito tempo, e a gente ainda tem isso hoje, né, há essa separação, essa relação vista como sendo dicotômica, né? Uma formação técnica e uma formação teórica, né? Uma formação voltada para o aspecto prático e outra formação voltada para os aspectos teóricos, né? E isso aqui lembra, inclusive, uma crítica feita por Antônio Gramsci, né, ao propor aí a ideia da escola unitária, né? Ele dizia que a gente não pode separar o Homo faber do Homo sapiens, ou seja, a gente não pode separar o homem que faz do homem que pensa, né? Os dois existem juntos. De qualquer forma, nesse artigo, a autora aqui, né, a Alicia, ela já aborda essa estratificação de saberes, né, entre a educação técnica e a educação acadêmica. Lembre-se, ela aqui no contexto argentino, né, e pode ser muito bem transposto, né, para o contexto brasileiro, uma vez que nós também temos essa estratificação. Lembrando a sua relação com os processos de legitimação de uma ordem social,
marcada pela divisão do trabalho em intelectual e manual. Então, essa estratificação de saberes, saber técnico, né, educação técnica e educação acadêmica, essa divisão, de certa forma, ela contribui para legitimar uma sociedade desigual, né? Ela legitima a divisão social do trabalho, né? Então, há reflexos profundos, né, nessa divisão, nessa estratificação de saberes. Essa estratificação de saberes reflete o modo de produção atual, né, e também contribui para a manutenção desse modo de produção atual. Então, ela é o reflexo e também o sujeito, né, ela age e sofre as consequências desse modo de produção, né? A gente vai ter aqueles que pensam, aqueles que dirigem e aqueles que executam, né? Aqueles que executam as ordens dadas por aqueles que são os dirigentes, né? Então, essa superação, a superação dessa estratificação é muito difícil, uma vez que essa estratificação é um dos mecanismos de reprodução e legitimação de uma sociedade, né, de uma ordem social desigual. Implantar esse saber sobre o trabalho, ou seja, implantar esse saber tecnológico no currículo escolar é muito difícil. Ou seja, é difícil ter essa perspectiva, esse princípio, né? O trabalho como princípio educativo se fazendo presente nas unidades escolares. Isso é muito difícil, né? Mas há possibilidades. E ela nos traz aqui 4 estratégias para essa implantação, para a superação dessa estratificação. Ela menciona a utilização de pelo menos 4 estratégias. A incorporação de mais formação acadêmica nos currículos das escolas técnicas. Então, nas escolas técnicas é importante inserir uma formação mais acadêmica. É como se a gente estivesse aqui inserindo o aspecto mais teórico nas formações técnicas, né? A incorporação de mais formação tecnológica nas escolas secundárias gerais, né? É como se fosse vice-versa. Então, inserir formação acadêmica nas escolas técnicas e inserir formação tecnológica nas escolas de formação acadêmica, né? A adoção de organização curricular, que requer trabalho conjunto de professores de disciplinas acadêmicas e professores de conteúdos tecnológicos. Então, uma organização curricular, né, integrado, né, que tem a participação de professores tanto das escolas técnicas como também das escolas acadêmicas, né? A integração numa só organização curricular da formação acadêmica e da formação tecnológica. Então, nós temos aqui a perspectiva de um currículo integrado, formação acadêmica e formação tecnológica. Então, a autora nos traz aqui 4 estratégias que visam a superação dessa fragmentação que foi destacada aqui. Mas apesar dos esforços existentes, e alguns estados têm se esforçado para superar essa fragmentação, né, ela afirma que ainda persistem os problemas da oposição entre saberes acadêmicos e técnicos e do viés depreciador da formação para o trabalho. Ainda há essa visão depreciativa, né, de que a formação para o trabalho ela é inferior no que diz respeito à formação, né, acadêmica. Então há ainda essa visão depreciativa dos saberes tecnológicos. Para ela, o trabalho é uma atividade essencial para o homem, que toma parte de sua própria identidade. Óbvio, a gente já viu isso também em estudos anteriores. O trabalho em seu sentido ontológico. O trabalho constitui o ser humano, né? A gente viu em outro artigo, né, que apesar de o trabalho fazer parte da identidade do ser, ou seja, apesar de o trabalho fazer parte da essência do ser, esse ser humano que é social, né, não deve se limitar ao trabalho. A sua vida não deve se limitar ao trabalho, né? A gente viu isso em outro artigo também desta bibliografia. Dessa forma, pessoal, o saber sobre o trabalho, o saber tecnológico, né, deveria estar contemplado no currículo escolar para todos os alunos. Mas
Para tanto, ou seja, para isso acontecer, é necessário considerar as mudanças que têm ocorrido nos sistemas de produção, a formação acadêmica indispensável para o desenvolvimento pessoal e do cidadão, antecipar o que se faz preciso para preparar os jovens para trabalhos do futuro, para o enfrentamento de situações de transição, ou seja, entender que a preparação que se faz hoje também é parte do processo de criação de novos trabalhos que ainda vão surgir no futuro. Reparem, pessoal, que a ideia aqui não se discute aqui a superação do modo de produção capitalista, né? Não se discute aqui a transformação mais profunda da sociedade. O que a gente tem aqui é mais uma perspectiva, digamos, de manutenção, né? De adaptação, adaptar os currículos escolares, né, trazendo saberes tecnológicos, pensando também nos trabalhos do futuro. Então, diferentemente de alguns textos, né, de outros textos da bibliografia, não há uma perspectiva de transformação radical, de mudança social. Não, aqui é mais digamos, de adaptação, né? Não de uma adaptação acrítica, uma adaptação crítica, superando essa fragmentação que existe. Se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, né, a superação dessa fragmentação, né, a superação completa só se daria de fato com a própria superação do modo de produção capitalista. Mas isso não é discutido aqui, tá bom? Então aqui é uma perspectiva mais de manutenção da ordem social, com essas pequenas mudanças no que diz respeito, por exemplo, à inserção dos saberes tecnológicos nos currículos escolares. Tá bom, pessoal? Então é isso, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula de análise desse artigo. Bons estudos a todos e até a próxima.